O estudo das grandezas químicas, dos cálculos químicos, é extremamente importante tanto para questões que vão envolver esse assunto, quanto para a sequência da matéria de química. Lembra que eu falo sempre para você que química, se a gente não estudar de uma forma sequencial, vai dar pau lá na frente. Eu sou Bruno Maia e bem-vindo ao Química do Zero. Enquanto a gente conversa aqui, já aproveita, inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. E lembra que esse nosso projeto aqui, Química do Zero, eu estou postando todos os materiais lá no Instagram, Química com Bruno Maia, e também no nosso grupo do Telegram, Química com Bruno Maia. Por lá, inclusive, eu estou colocando materiais de apoio e sempre um exercício referente a cada aula. Tá? Então, entra lá para você não ficar de fora de todas as novidades. Quando a gente fala de grandezas químicas, aí a gente está começando a falar sobre as quantidades, né, dos elementos, das substâncias que a gente vai usar posteriormente, inclusive numa reação. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com o cloro, aí eu vou na tabela periódica e olho essas informações lá do cloro, né, o 17 e o 35,5. Sendo que o 17 é o número atômico e esse 35,5 é a massa atômica. Lembra que a massa é sempre o maior número. Outra coisa, a gente falou também no nosso estudo de modelos atômicos, né, que a massa do átomo é a soma de prótons e nêutrons. Então, como assim tem uma vírgula aqui na massa do cloro? Essa vírgula é porque a massa que a gente vê na tabela periódica, ela é uma média, tá, ponderada dos isótopos que o cloro, por exemplo, tem na natureza. Então, o cloro tem os isótopos principais, um de massa 35 e um de massa 37. Sendo que o 35 ele é mais abundante na natureza, então a massa que está lá na tabela é 35,5. Já vou antecipando que quando a gente for fazer contas com massa, quando a gente tem vírgula, geralmente a gente arredonda. Então, vírgula 4 para baixo a gente arredonda para baixo, vírgula 6 para cima a gente arredonda para cima. Agora, quando for vírgula 5, a gente costuma deixar vírgula 5, tá? Mas, já adiantando que numa resposta, a diferença entre as alternativas nunca vai estar no fato de você ter usado ou não a vírgula, tá bom? Mas só para te explicar que essa vírgula na tabela periódica é porque a massa é uma média. Por exemplo, vou pegar aqui então o cloro, o isótopo 35, que tem massa 35. E aí, se eu pergunto assim, qual que é, por exemplo, a massa de um átomo de cloro? Tá lá na tabela, né? Finge que na tabela está 35. Então eu vou falar que a massa de um átomo de cloro é 35. 35 o quê? Posso falar gramas, quilogramas? Lembra que um átomo é muito pequenininho, nem o microscópio enxergou até hoje um átomo por inteiro. Então, não pode falar que é 35 gramas, porque, de novo, o átomo é muito pequeno para poder pesar 35 gramas, por exemplo. E aí os cientistas convencionaram isso a princípio como sendo 35U. Então eu vou falar isso aqui de uma maneira mais fácil possível para você entender. Porque esse conceito aqui ele é um pouco chato a princípio, mas se você pegar a essência, você não erra nada para frente. 35U. O que significa U? U significa unidade de massa atômica. Inclusive, esse U, né, a gente pegou, como você já deve ter visto em algum livro didático, falando que a massa de um átomo é, por exemplo, do cloro, é 35 1/12 do carbono 12. Não se preocupe muito com isso. Isso é só conceitual. Para falar que essas massas, a gente não conseguiu, os cientistas não conseguiram, a princípio, determinar a massa experimental de cada átomo, de cada elemento. Foi determinado primeiramente a massa do carbono, por exemplo, e pegou-se o carbono como uma referência para a gente determinar a massa dos outros. Mas, de onde sai esse U? Vamos pensar por outro caminho. O cloro, por exemplo, eu peguei um átomo de cloro e analisei que ele tem no núcleo 17 unidades de prótons e 18 unidades de nêutrons. Por isso que a massa não é a soma de prótons e nêutrons, então dá 35 unidades. Vamos pensar assim. Ótimo.
Só que a gente não trabalha com U no nosso dia a dia, a gente trabalha com grama. Então veio a necessidade de determinar a massa de um átomo em grama. E aí, os cientistas da época, né, o Dalton, Lavoisier, Proust, Avogadro, pensaram na possibilidade, né? Não, vamos tentar transformar isso para grama. Inclusive, existem equipamentos hoje em dia que conseguem enxergar o átomo. A gente não, mas ele enxerga. Esses equipamentos são chamados de espectrofotômetros. Então, é muito possível a gente determinar a massa de um único átomo hoje em dia em gramas. Como? Eu pego uma amostra de cloro, por exemplo, pego essa amostra de cloro, vamos supor que deu 1 grama, aí eu pego esse 1 grama de cloro, levo dentro do equipamento, coloco lá no equipamento, para o equipamento contar para mim quantos átomos tem ali. E aí, sabendo que tem, sei lá, 1000 átomos em 1 grama de cloro ali, da amostra de cloro, eu divido esse 1 grama por 1000 átomos e descubro qual é a massa de cada átomo. Então, hoje em dia, isso é possível. Só que o Avogadro pensou assim, não, eu não quero determinar a massa de um único átomo, porque essa massa ia dar muito pequenininha. E outra, a gente teria que mudar os números da tabela periódica. O Avogadro pensou o seguinte, eu quero poder falar a massa do cloro lá na tabela, né? Esquece a vírgula. Não é 35? Eu quero poder falar que a massa do cloro é 35 gramas. Só que eu acabei de te falar que 35 gramas é muito para um átomo. Percebe, inclusive, que na tabela tem só a massa, só tem o número, não tem a unidade, não tem esse U, não tem grama. Então a ideia dele foi o seguinte, vamos manter os números da tabela periódica. Porém, eu quero poder falar que o cloro pesa 35 gramas. Só que um átomo é muito pequenininho para poder pesar 35 gramas. Então o Avogadro pensou, ao invés de determinar a massa de um único átomo em grama, vamos ver quantos átomos a gente tem que pegar para poder dar, no caso do cloro, 35 gramas. Eu quero falar que o cloro, a massa dele na tabela é 35. Eu quero falar que é 35 gramas. Beleza. Quantos átomos será que eu tenho que pegar para poder falar 35 gramas? Pensa aí. Deve ser muito átomo, né? Muito. Quantos? O espectrofotômetro conta pra gente. Então vamos pegar uma amostra de cloro purinha, colocar numa balança até que a massa dê 35 gramas, né? Deu átomo demais para dar 35 gramas. Quantos átomos? Aí, o espectrofotômetro determinou para a gente que foram necessários 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de cloro para que a massa dê 35 gramas. Fazendo o experimento com um outro átomo de um outro elemento, por exemplo, a massa do carbono é 12. 12U. Ah, não, mas eu quero poder falar 12 gramas. Posso? Pode. Só que você tem que pegar muitos átomos para isso, né? Quantos? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, esse número é feio, você já deve conhecer esse número, já deve ter visto ele. Eu só quero que você guarde no seu coração, que isso é muito importante, o seguinte, para que serve esse número feio, que diversas vezes aparece em prova e você não sabe nem o que isso quer dizer? Esse número feio é a quantidade de átomos, moléculas, íons, que você precisa falar que está pegando para usar a massa da tabela periódica em gramas. Massa do ouro na tabela periódica, 197. Posso falar 197 gramas? Posso, desde que eu pegue
6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de ouro. A massa do cálcio é 40. Posso falar 40 gramas? Posso, desde que eu fale que eu estou pegando 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio. Você vai ver também que a gente costuma falar 6 vezes 10 é 23, tá? Esse 0,2 a gente costuma desconsiderar ele na hora de uma conta para facilitar. Mas aí, o advogado teve uma brilhante ideia que acabou dificultando um pouco. Como esse número estava sendo igual para todo mundo, né? 6 vezes 10 elevado a 23 é a quantidade de átomos, moléculas, íons de qualquer espécie que a gente precisa pegar para poder falar a massa em gramas. O advogado falou o seguinte: a partir de agora, então, já que esse número é igual, vamos chamar esse número de uma constante. E ele chamou isso de constante de Avogadro. E, a partir de agora, toda vez que a gente estiver se referindo a átomos, moléculas ou íons, se eu não quiser falar aquele número feio, 6 vezes 10 é 23, eu posso simplesmente trocar pela palavra mol, né? Ou 1 mol. E detalhe, nada de tentar se atrapalhar com essa palavra. É até chato falar isso, né? Porque a gente se atrapalha de fato. Mas essa palavra só serve para abreviar um número. Assim como você usa a palavra dúzia para não usar o número 12, ou a palavra centena no lugar do número 100, a gente usa a palavra mol no lugar desse número feio aí. Então essa palavra pode ser utilizada em qualquer contexto, né? Se você tiver na sua casa 602 sextilhões, tá? Que é esse número grande, de alfinetes, você pode falar que você tem 1 mol de alfinetes. Tá? Então essa palavra mol não tem nada a ver a princípio com química. Essa palavra mol é para abreviar um número. Então, posso falar que o cloro tem 35 gramas? Posso, mas um átomo só não. Quantos átomos? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou 1 mol de átomos de cloro. E é daí que sai então esse nosso conceito de massa molar, que é o que a gente utiliza em cálculos estequiométricos e tudo que envolver cálculos para frente, né, aqui na química. Essa massa molar, então, é a massa correspondente a 1 mol. Lembra que a palavra mol é só para abreviar o número. Então a massa molar é a massa correspondente a 1 mol ou a 6 vezes 10 a 23, né? Partes de uma espécie de átomos, moléculas e íons. Em outras palavras, é a massa da tabela periódica em gramas. Lembrando, massa molar, massa de 1 mol. Tem que pegar aquele tanto de átomo, molécula ou íon. Né? E ela vai ser expressa sempre em gramas por mol. Como assim gramas por mol? Gramas, eu posso usar em gramas para cada mol de átomo que eu pegar. Ou para cada 6 vezes 10 elevado a 23 átomos que a gente pegar. Por exemplo, olha só o cloro que a gente usou desde o início. Imagina que está na tabela 35. Então a massa de um átomo de cloro é 35U. Só que a gente não vai trabalhar com esse U, a gente trabalha com gramas. Posso falar que é 35 gramas? Posso, desde que eu pegue 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cloro ou 1 mol de átomos de cloro. A água, por exemplo, como que a gente determina a massa da água? A gente vai na tabela e vê que a massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. Como são 2 hidrogênios para 1 oxigênio, né? Então é 2 vezes 1, que dá 2, mais 16 do O, que dá 18. A massa de uma molécula de água, uma molécula pequenininha, invisível, é 18U. Posso falar 18 gramas? À vontade, contanto que a gente pegue 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água,
ou que a gente pegue 1 mol de moléculas de água. Mais uma vez, lembra que essa palavra, o número, volta no número. O número é a quantidade que você tem que falar para mim que está pegando para usar a massa da tabela periódica em gramas. Então, posso falar que a água tem 18 gramas? Posso, desde que você me fale que está pegando 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. A palavra mol é só para abreviar o número. Posso falar que é 18 gramas desde que eu pegue 1 mol de moléculas de água, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 a 23. Posso falar que com 6 ovos eu faço um bolo? Pode. Posso falar que com meia dúzia de ovos eu faço um bolo? Pode. Esse meia dúzia é a mesma coisa que o número 6. Então a palavra dúzia é para abreviar o número 12. A palavra mol é para abreviar esse número 6 vezes 10 elevado a 23. Mas ninguém estuda essa matéria só lendo. Então tente fazer diversos exercícios, diversos. Lembra que aqui a gente está fazendo esse curso Química do Zero. Não vou dizer de forma superficial, a gente está dando um curso completo. Porém, eu tenho meu próprio curso online. O link do curso está aí na descrição do vídeo, está na nossa bio do Instagram. Se quiser dar uma conferida, lá a gente tem mais de 400 aulas, mais de 40 horas de curso, mais de 300 questões, inclusive dessa matéria, todas resolvidas em vídeo. Mas o exercício dessa aula, inclusive, eu estou mandando para você no nosso grupo do Telegram.